Sejam todos muito bem-vindos a mais uma rede de oração e intercessão. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Edgar de Oliveira. Tem sido muito bom estar aqui com vocês no canal, para esse momento especial que é essa rede de oração e intercessão. Aqui no canal, nosso compromisso é de promover o ensino das Sagradas Escrituras, da história do cristianismo. Quem conhece já o conteúdo sabe da qualidade de nossas séries de teologia, de história da igreja. Gente, é tremendo. Se você ainda não conhece, vá lá nas playlists, cheque a quantidade de conteúdo que tem lá. Aproveite tudo isso, é totalmente gratuito. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Olha, se você não é inscrito, já se inscreve agora. Ative todas as notificações no sininho que vai aparecer, tá? Para que você não venha perder nada, nenhum dos nossos vídeos. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito em sua caminhada cristã. Gente, prestem muita atenção, que nós iremos estudar hoje o Salmo 55, depois nós vamos orar, como de costume. O Salmo 55 é mais um masquil de Davi, um hino de louvor a Deus que contém ensinamentos preciosos para todos nós. Como vocês já sabem, vocês já acompanham aqui o canal há algum tempo, Davi é um tipo de Cristo. Ou seja, em sua vida podemos enxergar a vida do próprio Senhor Jesus que estava se revelando através da vida de seu servo Davi. Mas o mais impressionante é que este salmo é um retrato pelo qual a nossa nação está passando também. Estamos caminhando seguindo a ordem dos salmos, como vocês já sabem. Vocês que estão acompanhando aqui a nossa rede sabem muito bem disso. Eu estou apenas seguindo a sequência apresentada pelas Sagradas Escrituras e é realmente digno de nota o que esse salmo tem a nos dizer nesse tempo, nessa semana final aí, rumo às eleições presidenciais. E é simplesmente impactante essa mensagem, tá, desse salmo, e isso deve nos fazer considerar muito o que acontecerá com a nossa nação, assim como aconteceu com a nação de Israel naquele momento, se nós nos juntarmos com aqueles que agiram contra Davi naquela ocasião. Trazendo para os nossos dias, se nos juntarmos com aqueles que têm tentado destruir os governantes sinceros de nossa nação com uma gama enorme de mentiras. Vocês vão entender perfeitamente o que estou querendo dizer com a leitura e explicação desse salmo. Fique até o final. Veja bem, o salmo começa assim: escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. Em tempos de angústia, é normal que os filhos de Deus busquem a sua face em oração, não é assim? Deus sempre ouve a nossa sincera oração. No entanto, na hora de pavor, quando Jesus levou nossos pecados na cruz, o Pai se escondeu dele. E essa foi a parte mais terrível de toda a agonia do filho de Davi. Como eu falei no início, lembre-se sempre, quando você olhar para Davi, de que muitas coisas pelas quais Davi passou refletem exatamente o que Jesus passaria. Eu estou trazendo também para os nossos dias esse momento, como eu falei, do Salmo, porque esse Salmo, além de refletir tudo isso, o sofrimento de Cristo, também nos remonta, sobretudo, para o nosso cenário atual. Vai ficar muito claro. Supliquemos, então, para que a calamidade, como essa que Davi estava passando, não ocorra conosco. Deus recusar ouvir os nossos clamores. Já imaginou? Esse salmo nos faz considerar que nem Davi, nem nosso Senhor, nem os santos tiveram permissão de escapar dos ataques das línguas venenosas, e em todos os casos, tal mal era a causa da angústia extrema. O injusto oprimia e afligia o justo. Como um fardo insuportável, ele o derrubou e o colocou de joelhos perante o Senhor. Essa é uma história que se repete muitas vezes, sendo verdadeira até aos confins dos tempos. O que é gerado segundo a carne persegue o que é gerado segundo o Espírito. A poderosa semente da mulher tinha o calcanhar ferido. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Você já se sentiu assim, meu irmão e minha irmã? O espírito de Davi se estorcia de agonia como um verme.
Ele estava fisicamente com tanta dor como uma mulher em trabalho de parto. A alma íntima foi tocada e o espírito ferido, quem pode suportar? Se isso foi escrito quando Davi foi atacado pelo próprio filho predileto e cruelmente expulso da capital, ele estava coberto de razão por usar essas expressões. Medos mortais se apoderaram dele. Pense em Nosso Senhor no jardim do Getsêmani, com a alma cheia de tristeza até a morte. E você tem um paralelo das aflições de Davi. Se por acaso, querido irmão e querida irmã, você ainda não trilhou esse escuro caminho, você um dia o trilhará. E eu não estou falando que um filho vai se voltar contra você. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o sofrimento é parte da vida de todo filho de Deus. Impossível escapar desses momentos. Portanto, assegure-se de pisar nas marcas exatas dos pés do seu Senhor nessa parte lamacenta do caminho. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. E aqui Davi faz uma pausa, Selá. Davi, num momento de grande angústia e sofrimento extremo, diz que desejava ter asas como de pomba para que pudesse voar até encontrar repouso. Todos temos extrema tendência a proferir esse desejo vão, pois isso não é outra coisa senão um desejo vão. Davi expressou aquilo que estava sentindo naquele instante, mas ele sabia que não há asas de pombas ou de águias que nos levem para longe das tristezas de um coração tremente. A aflição interior não respeita lugar, amados irmãos. Além disso, é covardia fugir da batalha que Deus quer que lutemos. É melhor enfrentarmos o perigo porque não temos armadura para proteger as costas. Davi precisaria de transporte mais rápido do que as asas de pomba para escapar da calúnia. Só encontra descanso quem, ao invés de fugir da luta, encomenda o caso ao seu Deus. Amém? Até mesmo a pomba de antigamente não achou repouso para a planta do pé até que voltou para a arca. Nós, em meio a todas as nossas tristezas, achamos repouso em Jesus. Não precisamos partir. Tudo ficará bem se confiarmos nele. Davi tentou fazer uma pausa, indicada pela palavra Selá, como eu falei. No entanto, ele expressou a sua pressa, dizendo, eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. A tormenta estava se armando e, como pomba, ele voaria mais rápido do que ela para chegar a uma região mais tranquila. Mais veloz que as nuvens da tormenta, ele fugiria para evitar o dilúvio das chuvas e o clarão dos raios. Infelizmente, pobre alma, você, meu irmão e minha irmã, você não tem asas assim, nem Davi as tinham. Por enquanto, você terá de ficar aqui e sentir a fúria da tormenta como Davi. Mas tenha bom ânimo, pois muito em breve você baterá asas para um voo mais ousado, pois o céu o receberá, onde as tristezas terão um termo de felicidade entre os pássaros do paraíso. Foi assim com Davi também, e não será diferente com cada um de nós. Destrói os inimigos, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros. Nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. O momento pelo qual Davi estava passando nos leva a considerar, como eu já falei, o nosso momento atual. Davi era o rei. E contra ele os líderes estavam tramando e planejando, enraivecendo-se e argumentando contra seu próprio rei, a autoridade máxima da nação. O próprio coração da cidade era vil. Nas posições de autoridade, o crime ia de mãos dadas com a calamidade. Todos os mais desvairados e piores elementos ocupavam postos de comando há muito tempo. Os canalhas eram os chefes que foram colocados para manipular e tomar o poder. A ralé circulava nos lugares mais importantes. A justiça era desacreditada. A população estava totalmente pervertida. O progresso era um inimigo e, com ele, a ordem um adversário a ser combatido por falsos ideais de igualdade. Em todos os lugares de reunião, as línguas astuciosas estavam ocupadas em persuadir as pessoas com frases enganadoras. Demagogos astutos faziam o povo segui-los cegamente. O bom rei era difamado de todas as maneiras. Mentiras eram levantadas contra ele.
O fórum era a fortaleza da fraude. O congresso era a convenção da astúcia. Pobre Jerusalém, ser desse jeito a vítima do pecado e da vergonha. A virtude era insultada e o vício reinava. As assembleias solenes acabaram. Os sacerdotes fugiram. Haviam motivos mais do que suficientes para causar a tristeza tão lamentosamente proferida nesses versículos. E esses homens maus agiam sem controle com 1000 projetos loucos. A anarquia fermentara entre eles. E agora o rei esperava que sucedesse que o mesmo desrespeito às leis que tentavam destruí-lo gerasse fraqueza entre os inimigos. A revolução devora as próprias crias. Os que são fortes pela violência, cedo ou tarde descobrirão que a sua força é a sua morte. Absalão e Aitofel podem levantar multidões, mas não podem governá-las tão facilmente, nem tão prontamente implementar a própria política de modo que continuem sendo amigos firmes. A oração de Davi foi ouvida, pois os rebeldes logo se dividiram em seus conselhos. Aitofel, tomando o seu caminho, enforcou-se com corda, e Absalão, tomando o seu caminho, enforcou-se sem corda. Glória a Deus, pois seus filhos sempre prevalecerão, ao passo em que os presunçosos, os arrogantes, os mentirosos, os manipuladores, os enganadores, os controladores e depravados terão um terrível fim, pois a verdade sempre prevalecerá, e o Senhor é o Deus da verdade, e não deixará impune os seus inimigos. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Sobretudo no meio político, é notável os interesses dos gananciosos que fazem de tudo pelo poder. Ficamos boquiabertos ao contemplar os candidatos que negaram tudo o que disseram e se juntaram com a corja de corruptos que eles mesmos denunciaram enfaticamente. Estes se mostraram pior do que seus acusadores. Somente estão dispostos a entrar na lama da corrupção aqueles que já estão sujos moralmente. Falsos amigos agem assim em busca do poder. Que Deus nos livre de gente assim. Há no fingimento certa impiedade do tipo detestável que degrada a união daqueles que confessam ser crentes. Deve o próprio altar de Deus ser contaminado pela hipocrisia? Devem as reuniões no templo serem poluídas pela presença da traição? Tudo isso era verdadeiro acerca de Aitofel e, em certa medida, acerca de Judas. A união que ele mantinha com o Senhor estava baseada na fé. Eles estavam unidos no mais santo dos empreendimentos. Ele fora encarregado do mais precioso dos deveres. A sua cooperação com Jesus visava atender objetivos abomináveis no final das contas. Fato que o caracterizou como primogênito do inferno. Esta foi uma fonte de sofrimento para o Redentor, da qual participam os que o seguem. Da ninhada da serpente, ainda restam algumas víboras que ferirão a mão dos que os acariciavam e venderão por dinheiro os que os elevaram à posição que possibilitou serem tão hediondamente traiçoeiros. O salmo continua: que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará. Selá. Mais uma pausa aqui feita por Davi, e ele continua: pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. As palavras são fortes, mas expressam precisamente o fim dos inimigos de Deus, daqueles que desprezam a lei de Deus e perseguem seus filhos. Devemos ter compaixão e procurar amar até mesmo os nossos inimigos. Devemos orar por eles, mas devemos clamar a Deus para que a sua justiça seja estabelecida. O fim de todos os que propagam a maldade será a ruína e a destruição. A menos que haja um arrependimento genuíno em seus corações, eles serão como mortos-vivos sobre essa terra, que caminham para o abismo da morte eterna. Os filhos de Deus, por outro lado, serão salvos por Deus, subirão enquanto os ímpios descerão para a ruína. Davi
fez uma pequena pausa aqui, como eu falei, e devemos pensar um pouco, amados irmãos. Quando a nossa janela está aberta para os céus, as janelas dos céus estarão abertas para nós. Basta termos um coração que invoca a Deus, para Deus ter mãos cheias de fartura para nós. Amém? Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. A atitude dos mentirosos é exatamente assim. A história recente de nosso país nos mostrou o fruto de promessas vãs feitas por um governo que deixou o povo na miséria, com um rombo orçamentário gigantesco. Deus teve misericórdia de nós ao retirar essa corja do poder. Caso contrário, hoje estaríamos todos na completa miséria. Deus ouviu o nosso clamor e nos dá a oportunidade de considerarmos todas essas coisas novamente. Lembre-se do que acontecia quando o Reino do Norte e o Reino do Sul eram governados por reis tementes a Deus e quando reis iníquos assumiam o poder. Deus já nos revelou o que acontece em tais situações. Que não venhamos a cometer estes erros mais uma vez. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Em todo o seu sofrimento, Davi nos assegura de que Deus é o nosso sustento. Aleluia! O seu pão será dado a você, as suas águas serão certas. Nutrição abundante convirá a você para suportar todas as labutas e provações. Como são os seus dias, assim será a sua força. O verdadeiro cristão, assim como Davi, pode ser sacudido como os galhos de uma árvore na tempestade, mas nunca será abalado como uma árvore arrancada pelas raízes. Fica firme quem se firma em Deus. Muitos gostariam de acabar com todos os santos, mas Deus não permite e nunca permitirá. Como colunas, os tementes a Deus permanecem imóveis para a glória do grande arquiteto. No entanto, este salmo nos assegura que para os descrentes está designada uma destruição certa, terrível e fatal. Por mais que subam, o poço da perdição está de boca escancarada para recebê-los, pois é para onde o próprio Deus fará com que desçam. A perdição que ali há será a porção deles. Eles serão interrompidos nas suas intrigas, ou sendo frustrados nos seus estratagemas, o tormento acabará com eles. E este salmo termina com uma frase que deve nos alegrar a alma, meus irmãos. Quanto a mim, porém, confio em ti. O Senhor é tudo, e mais do que tudo, que a fé pode precisar como fundação para a dependência tranquila. Senhor, aumenta a nossa fé cada vez mais. Aumenta, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua maravilhosa palavra, palavra viva e eficaz, palavra fiel e sempre verdadeira, palavra da verdade que nos dirige os passos e nos conduz aos seus braços de misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Eu confesso, meus irmãos, que fiquei maravilhado ao me deparar com esse salmo, como ele retrata em detalhes a situação do nosso país. Agora eu quero convidar cada um de vocês, amados irmãos, a orarem aqui comigo. Como é de costume, eu começarei orando com base nesse salmo, entregarei todas as nossas demandas aos pés do Senhor, mas farei uma oração especial pela nossa nação. Esta é uma semana decisiva para o destino de nossas famílias, de nossos filhos, do nosso futuro. Que o Senhor nos una num só propósito. Desejamos uma nação fundada na verdade. Amém? Glória a Deus. Ore comigo. Senhor Deus, escuta a nossa oração, ó Deus. Não ignores a nossa súplica. Ouve-nos e responde-nos. Os nossos pensamentos têm trazido perturbação à nossa alma diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o nosso sofrimento e irados mostram o seu rancor. Senhor, muitos agora estão passando por momentos terríveis, por conta de uma série de fatores que lhes têm tirado a paz e trazido muitas mazelas e sofrimento. Clamamos a Ti para que o Senhor levante aquele que está clamando a Ti agora, nesse momento, que haja luz na escuridão de cada um que a Ti clama nessa hora. Que os Teus milagres mudem toda e qualquer situação adversa. Senhor,
temos orado também pela nossa nação e cremos que o Senhor tem agido e mostrado ao seu povo a podridão de um sistema que tem trazido muita destruição na vida de tanta gente aprisionada por sistemas ideológicos totalmente enganosos e destruidores. Os homens sinceros desta nação, os governantes que têm feito um trabalho digno, o presidente que tem lutado e está cansado de ser acusado injustamente por um esquema grandioso de corrupção, que comprou a grande mídia, que está inserido nas veias desse país, em cada canto desse país, num esquema grandioso de corrupção. Ó Senhor Deus, que todos eles sejam alvos do teu poderoso braço. Os sinceros para receberem tuas bênçãos, os iníquos para receberem a tua justiça. Que os pavores da morte sejam dissipados. Que o temor e tremor não tenham domínio sobre os sinceros e que o medo desapareça de seus corações. Que haja uma fé inabalável em cada político sincero que tem sido grandemente ameaçado. Que o Senhor os sustente e que os capacite para continuarem caminhando com confiança. Que eles não pensem em fugir da batalha, mas sejam encorajados por ti, para que possam lutar o bom combate com confiança e determinação, pois a batalha é do Senhor. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é aquele que destruirá todos os nossos inimigos e confundirá as suas línguas e demonstrará a violência daqueles que prometem paz, mas promovem a guerra. Que todos os inimigos do bem sejam envergonhados e que a tua justiça seja estabelecida em nossa nação. Que o temor do Senhor nos guie em uma só voz, de forma tal que os mentirosos sejam descobertos e revelados os seus crimes. Que o teu povo tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir e boca para proferir aquilo que é justo e verdadeiro. Que todo engano caia por terra e que o nosso inimigo seja derrotado. Que todo engano seja denunciado e os criminosos envergonhados e venham a pagar por todo o mal promovido contra esta nação. O Senhor é aquele que faz descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Foi assim que o Senhor agiu nos dias para o teu filho amado Davi, que o Senhor venha agir também em nosso tempo. Quanto a nós, porém, assim como Davi proferiu, nós queremos proferir também com confiança. Nós confiamos em ti. Que o Senhor proteja a nossa nação e que o Brasil possa declarar novamente a liberdade que temos em Cristo. Em nome de Jesus é que oramos pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Glória a Deus, amados irmãos, glória a Deus. Eu recomendo fortemente o vídeo que fiz recentemente, O Cristão e a Política através dos séculos. Se você ainda não viu, veja e compartilhe. Ainda há tempo de muita gente se conscientizar e acordar. Essa é a hora. Em nome de Jesus, faça a sua parte também. Esse vídeo vai ajudar você em sua tomada de decisão. Que o seu voto seja a expressão daquilo que você professa em Cristo. Que Deus te ilumine. Amém? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora. Deixe o seu like e o seu pedido de oração e procure evangelizar enviando esse vídeo para os seus contatos. Que Deus continue te abençoando muito. E até o próximo vídeo com a graça de Deus.